noite. A única exceção vai ser na quarta-feira que vem, que vai ser às 17 horas. Essa é a única exceção. As outras quartas são sempre às 19 horas. Para a gente controlar a presença, no final da apresentação do professor Matheus, eu vou enviar um link do Google Forms aqui no chat para vocês. Aí é só entrar e preencher, que aí a gente vai fazer o controle de presença. As dúvidas, né, que vocês tiverem, pode me mandar aqui no chat, que aí no final eu direciono ao professor Matheus. Durante a apresentação eu peço que todo mundo deixe o microfone, né, e a câmera desligada, para que não possa ocorrer nenhuma interferência. E também nós vamos disponibilizar a palestra no canal do grupo, no canal do Nesp4. Então, sempre vai ter apresentação. Ainda na mesma semana a gente vai disponibilizar e fica online para quem quiser assistir. Bom, pessoal, então é isso. Hoje nós vamos iniciar com a apresentação do professor Matheus, com a palestra intitulada Programação Fetal em Bovinos de Corte. O professor Matheus, ele é zootecnista pela Universidade do Estado de Santa Catarina, possui mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, e atualmente ele é docente do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras. Então, professor Matheus, novamente, muito obrigada pelo senhor aceitar nosso convite, e boa palestra. Obrigado, Natália. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade para a gente ter essa conversa. Eu gostaria de dar boa noite a todos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. E nós vamos falar um pouco, nós temos um grupo de pesquisa em nutrição gestacional e programação fetal, e nesse grupo de pesquisa a gente realiza algumas pesquisas com animais de produção, com fêmeas, com matrizes, e procuramos avaliar os efeitos do ambiente materno, né, do ambiente dessas matrizes, durante a gestação, e também os períodos logo após o nascimento, e para tentar saber quais são os impactos causados a longo prazo, a médio e longo prazo, e como esses impactos são causados, quais são os mecanismos, como essas coisas acontecem, tá? E nessa palestra eu vou contar uma história que começa uma história bem prática, tá? Vou tentar dar uma abordagem bastante prática sobre esse tema e mostrar um pouco dos resultados que a gente tem também, tá? E para iniciar a nossa conversa, eu deixo essa pergunta no ar, que diz o seguinte: o que paga a conta na pecuária de corte, né? Nós temos uma cadeia produtiva e no final dessa cadeia produtiva, o que acaba pagando a conta, né, de todos os setores envolvidos, é carcaça produzida, certo? No final da cadeia de produção de carne bovina tem uma carcaça. Essa carcaça é que paga a conta. Ela que gera retorno, que paga toda a cadeia que está abaixo dela, inclusive o produtor de bezerros, por exemplo, certo? O produtor de bezerros está dentro de uma cadeia cujo produto final é uma carcaça, e essa carcaça gera dividendos que vão pagar todos os pontos da cadeia que estão abaixo dela, né? E nós temos, então, como produto final da pecuária de corte, que efetivamente paga a conta da pecuária de corte, uma carcaça, certo? E uma carcaça bovina, ela, falando em composição de uma carcaça, tem basicamente, grosseiramente, né, 3 componentes, que são, no animal vivo, músculo, tá? Gordura e ossos, certo? A gente tem, obviamente, tecido conjuntivo, tem tecido epitelial também, mas em pequenas quantidades menores. Efetivamente, os componentes, né, não só tecidos que formam, majoritariamente são músculo, gordura e ossos. E se a gente pensar em valor comercial desses 3 componentes aqui, os ossos são os que têm o menor valor comercial, certo? Pouco ou nenhum valor comercial, sendo que o que mais se busca numa carcaça é músculo e gordura, tá? Gordura numa quantidade correta, né, moderada, para poder dar acabamento à carcaça, conferir qualidade, proteção no processo de resfriamento e trazer qualidade também, atributos qualitativos, organolépticos, né,
prazer para quem vai consumir essa carne, certo? Se bem distribuída, no local correto, em quantidade correta, a gordura tem esse papel. Então, é muito valorizado juntamente com o músculo. Então, se a gente pensar nesses dois tecidos aí, músculo e gordura, eles são efetivamente que vão pagar a conta na pecuária de corte, tá? Nós temos uma informação interessante sobre eles, que é a seguinte: no animal, são tecidos, esses dois tecidos são formados majoritariamente por células, por fibras musculares, né, no tecido muscular esquelético, e por adipócitos na gordura, no tecido adiposo, tá? E se pegarmos o total de fibras musculares que um animal possui na vida adulta, né, que ele possui no momento do abate, ou que tem uma carcaça, quase todas essas fibras foram formadas antes do animal nascer. O que aconteceu ao longo da vida é que elas puderam aumentar de tamanho, hipertrofiar. E com as células de gordura que estão presentes em uma carcaça, cerca de 60% delas foram formadas antes do animal nascer. Então, é um período da vida em que nós não vimos esse animal, né? Nós não vimos o que acontecia com esse animal, tá? Então, se a gente dividir a trajetória da vida de um animal nesses dois períodos aqui, ó, antes de nascer, né? Entre a concepção e o bezerro nascido, e depois outro período depois de nascer, entre o bezerro nascido e o animal pronto para abate, nós podemos desenhar a trajetória da construção de uma carcaça, colocando aqui os principais tecidos, tá? E como a nutrição afeta esses tecidos ao longo de toda essa trajetória de construção de uma carcaça, tá? Veja bem, nós temos aqui um gráfico desenhado da seguinte maneira, tá? Percebam que nós temos, na fase antes de o animal nascer, algumas fases importantes para a formação de alguns tecidos. Primeiro, no terço inicial da gestação, uma fase importante para a formação dos órgãos, tá? Depois, no terço médio da gestação, uma fase importante para a expressão do genótipo do animal na formação de fibras musculares, que a gente chama de criar músculo, tá? Um pouquinho depois, mais ou menos na metade da gestação em diante, começa um processo de recrutamento de células indiferenciadas para formar adipócitos. Esse processo atinge o seu auge no final da gestação, no início da vida pós-natal, e depois vai reduzindo, e em alguns meses depois da fase pós-natal, o animal reduz bastante, quase zero essa etapa de formar novas células de gordura. Então, a gente tem esse período aqui, mais ou menos aqui, começando na metade da gestação, indo até mais ou menos aí a desmame do animal, que a gente chama de criar gordura, tá? E vejam que, ainda durante a gestação, o animal começa a hipertrofiar as células de músculo que ele formou, numa atividade que a gente chama de crescer músculo, tá? E essa atividade biológica, ela permanece e ela é bastante ativa, né? Atinge seu auge aí, desde que o animal nasce até um pouco depois da puberdade, tá? Quando ela começa a decrescer, porque o animal atinge o potencial máximo de crescimento do músculo. E aí, mais ou menos nessa fase, né, próxima à puberdade, um pouco mais cedo para fêmeas, um pouco mais tarde para machos, entra uma fase de acúmulo de gordura, de acúmulo de reservas corporais nessas células de gordura que foram criadas lá na fase anterior da vida do animal. Então, o animal passa a sintetizar e a utilizar ácidos graxos oriundos da dieta para poder encher essas células de gordura e entrar nessa fase, então, de acúmulo de gordura, que é a fase que dá acabamento para a carcaça do animal, tá? Então, nesse contexto, nessa trajetória de formação, de crescimento animal, de formação de uma carcaça, nós temos o papel da nutrição colocado da seguinte maneira, tá? Antes do animal nascer, ou seja, à esquerda dessa linha azul pontilhada aqui, ó, nessa fase pré-natal, nutrientes, né, ou especificamente a falta de nutrientes, podem impactar a expressão do potencial genético da formação de tecidos dos animais, tá? E aqui nós destacamos esses três grupos aqui, órgãos, músculo e gordura, certo? Enquanto que na fase pós-natal do animal, né, a nutrição e também o ambiente, elas podem inibir ou estimular a construção de produtos por meio do crescimento das células que foram formadas lá na fase pré-natal, por meio da expressão do genótipo, do potencial genético do animal, certo? É isso que acontece, então, nessa fase.
E aí é o seguinte, né, nessa fase que nós não vemos o animal aqui, antes do animal nascer, impactos no ambiente desse animal, mais especificamente no ambiente materno aqui, tem uma importância muito grande, e a gente não percebe isso, a gente não consegue ver o que está acontecendo, mas lá dentro da célula do animal tem muita coisa acontecendo. A genética desse animal é definida no momento da concepção. Então, quando os gametas masculino e feminino lá, espermatozoide e óvulo, se juntaram, e a gente tem a formação do zigoto, o potencial genético do animal foi definido exatamente nesse ponto. Está definido aí, o potencial genético, tá? Mas tudo que esse indivíduo enfrenta ao longo da vida dele, ou seja, a partir desse momento, é capaz de mudar a forma como essa genética, como esse potencial genético vai ser expresso, tá? E existe um mecanismo que ocorre dentro da célula, particularmente lá no núcleo, tá? Pelo qual essas alterações na expressão do genótipo de um indivíduo ocorrem, que se chama epigenética, certo? Em que nós temos, em que a natureza se organiza, a célula se organiza de modo a expor ou proteger mais algumas regiões do código genético para que alguns genes possam ser expressos e para que outros genes possam ser silenciados. Tá? Esse processo ocorre naturalmente para que a natureza siga seu curso normal, ou seja, veja bem, todas as células de um animal têm o mesmo DNA, mas algumas, por exemplo, uma célula do olho do animal e uma célula de músculo são completamente diferentes, mesmo tendo o mesmo DNA. É porque a natureza se organizou de modo que algumas regiões diferentes do DNA, né, nessas células, foram expostas ou foram protegidas, tá, para a expressão. E isso pode acontecer com esses tecidos que nós falamos aí, tecido adiposo, tecido muscular, tá? De modo que a natureza, alguns nutrientes, uma situação pela qual a fêmea gestante está passando, são capazes de provocar alterações. Então, colocar marcas no DNA desse indivíduo, de modo a permitir uma maior expressão de alguns genes e uma menor expressão de outros genes. Mas os genes continuam sendo sempre os mesmos, tá? E esse processo, embora a gente não veja, esses processos epigenéticos, né, eles vão moldando a expressão do genótipo de um indivíduo desde quando a vida começa, com base nas experiências pelas quais esse indivíduo passa, e quando ele está dentro do ambiente uterino, isso, obviamente, diz respeito às experiências pelas quais a mãe dele passa. Então, se a gente pegar uma vaca, especificamente uma novilha como essa aqui, numa gestante, numa condição ruim, que ela pode enfrentar durante a gestação, aqui, ó, principalmente nutricional, tem muita coisa a nível epigenético acontecendo dentro dessa fêmea, tá? Não só lá nos tecidos do feto, certo? Mas em outros tecidos que dão suporte à gestação e que são também capazes de provocar alterações, então, no desenvolvimento da gestação, na expressão do genótipo desse bezerro que está sendo formado lá dentro, tá? E esse processo iniciou essa descoberta, né, de como essas coisas acontecem, iniciou alguns anos atrás, tá? Particularmente na década de 90, e com base num trabalho famoso, num estudo muito grande, feito com base em dados de um período muito doloroso para a humanidade, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente, né, chamado de Inverno da Fome, ou a Grande Fome Holandesa, que ocorreu nos anos de 44, 45, já próximo do final da Segunda Guerra Mundial, em que uma série de conjunturas ocorridas durante a guerra fizeram com que a Holanda, mais especificamente Amsterdã e os arredores de Amsterdã, sofressem um grande problema de falta de comida, de falta de alimentos, tá? Por bloqueio de estradas de ferro, por bloqueio de rios que eram usados para transportar alimentos para essas regiões aí, e as pessoas que lá viviam
passaram um período muito doloroso do ponto de vista de alimento, tá? Por exemplo, a dieta normal, né, de uma pessoa adulta, deve ter cerca de 2.000 até 2.500 calorias, dependendo da pessoa, do seu tamanho, do seu metabolismo e tudo mais, né? E estima-se que essas pessoas lá em Amsterdã e nos seus arredores viviam, em média, tá, com uma dieta de menos de 700 calorias durante esse período. Por isso que ocorreu durante o inverno, porque, por exemplo, os rios foram bloqueados e depois, quando houve uma conjuntura política que conseguiu liberar os rios para levar comida para Amsterdã e os arredores, esses rios haviam congelado, né, porque chegou o inverno, então não tinha alimento sendo produzido naquela região por causa do inverno, não chegava alimento porque os rios estavam congelados, e por isso que esse período foi chamado também de inverno da fome, tá? E aí, alguns anos mais tarde, tá, na década de 90, alguns pesquisadores europeus e norte-americanos, eles realizaram um grande estudo que foi chamado de The Dutch Famine Birth Cohort Study, tá? Um grande estudo seguindo a vida das pessoas que nasceram de mães que viveram em Amsterdã e nos arredores de Amsterdã durante esse período do inverno da fome aqui, tá? E da fome holandesa, né? Veja bem, a Holanda, Amsterdã a Holanda já era um país bem desenvolvido naquela época, um país bem estruturado. Então, os partos ocorriam em sua maioria nos hospitais, e os registros eram tomados, né? Sobre as mães, nome, idade, peso, e também sobre as crianças que nasciam, né? Nome também da criança, peso ao nascimento e tudo mais. Então, esses dados permitiu que esses pesquisadores na década de 90 rastreassem essas pessoas, e aí os resultados desse estudo, na verdade, esse aqui é só um exemplo de um artigo, né, publicado sobre isso, um dos primeiros, possivelmente, aí em 1993, os resultados desses estudos, né, desses vários artigos que saíram aí, mostraram que as pessoas que nasceram naquela época, nasceram com um peso muito mais baixo do que o normal, e eram pessoas que tinham uma série de problemas de saúde na vida adulta. Veja bem, na década de 90, essas pessoas estavam com 40, 50 anos, né, de idade, então elas tinham uma série de problemas, e problemas de saúde, problemas metabólicos, diabetes, do maior índice de doenças cardíacas, até mesmo um maior índice de esquizofrenia, inclusive netos, né, dessas mães que passaram fome nessa época, nasceram com problemas, nasceram com peso mais baixo, foram menores, né, eram crianças menores. Veja bem, os filhos dessas pessoas que nasceram nessa época, que nasceram de gestações difíceis, tá? Eram pessoas menores com alguns problemas. Então, mais tarde, né, esses estudos foram detalhados e com o auxílio dos estudos de epigenética, né, descobriu-se, obviamente, que a epigenética era o que explicava esse tipo de problema, e aí surgiu, né, ainda na década de 90, o conceito de programação fetal, tá? Essa aqui é uma reportagem publicada em 2018, aqui, que fala que a grande fome holandesa havia terminado fazia 70 anos, mas os genes, né, os genes holandeses ainda sentiam, e ainda o resultado dessa grande fome holandesa ainda estava presente nos genes de muitas pessoas lá na Holanda, tá? Então, a partir daí, alguns anos mais tarde, a gente teve a aplicação desse tipo de conceito para a área de produção animal. Os primeiros estudos, especificamente focados nisso, na produção animal, foram publicados já nos anos 2000, então, tá? Então, com base nesse conceito que a gente baseia os nossos estudos, tá? E aí eu volto agora para esse gráfico da construção de uma carcaça aqui, ó, da trajetória de construção de uma carcaça, tá? Já com o conceito de programação fetal embutido, tá? Para a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá? Então, percebam que esse processo que está circulado aqui, de criar gordura, de criar músculo, tá? Ocorre no período da vida do indivíduo em que ele é dependente da mãe, tá? E, majoritariamente, né, se considerarmos aqui a fase pré-natal, no período da vida em que nós não vemos o indivíduo, tá?
Isso tem um papel muito grande definindo o potencial de desempenho, o potencial de geração de produto desse bezerro ao longo da sua vida, tá? A gente costuma dizer que a gente não vê o que está debaixo do capô de um bezerro, né? Essa é uma analogia aí com carros, né? O potencial por exemplo, de potência e velocidade de um carro tá debaixo do capô, tá lá dentro. A gente não enxerga olho nu, certo? Se não abrir o capô. A mesma coisa acontece com o bezerro, tá? O que está debaixo do capô de um bezerro, o que vai definir aí o desempenho dele ao longo da vida, o que está dentro dele, né? São a quantidade de células e a programação metabólica que essas células têm, né? Que representa o potencial de crescimento e de formação de produtos desse bezerro. A gente não vê isso. E isso é formado quando a gente não vê também. Então, veja bem, a gente está falando um tanto de coisas aqui que a gente não vê, mas tem uma importância bastante grande, certo? Então, e agora, mudando um pouco esse gráfico aqui, para ficar um pouco mais claro o entendimento disso aqui, vou mostrar para vocês a dependência ambiental materna, ou especificamente dependência nutricional materna de um bezerro, tá? E aqui, para poder ficar bem claro, dividi o gráfico em 3 etapas da vida de um indivíduo, certo? A etapa pré-natal, né, o antes do nascer, a etapa de lactação aqui de um bezerro, né, então depois de um bezerro nascido até ele ser desmamado, e a fase pós-desmame, que envolve crescimento e hibernação até um animal adulto aqui, tá? E a gente coloca uma escala aqui, ó, de 0 a 100 para a dependência nutricional materna de um bezerro, tá? Ao longo da vida dele. Então vejam que o gráfico de dependência nutricional materna é esse aqui, ó, tá? Desde o início da vida, né? Desde a geração de um indivíduo até ele nascer, ele é 100% nutricionalmente dependente da mãe, né? E muito mais do que nutricionalmente, né? Dependente da mãe. E mesmo após o nascimento, ele permanece ainda um período 100% nutricionalmente dependente da mãe, correto? E depois essa dependência nutricional materna, né, ao longo da lactação, vai reduzindo até chegar ao final aqui, no final da lactação. Então, se a gente colocar aqui os processos de criar músculo, criar gordura, que a gente tem no crescimento de um indivíduo, né, na expressão do potencial genético dele para as células que vão dar origem aos tecidos que formam a carcaça e que pagam a conta da pecuária de corte, isso acontece no período em que o animal é praticamente 100% dependente, nutricionalmente dependente da mãe dele, certo? Então, quando a gente fala de nutrição, e quando a gente pensa nesses processos de criar músculo e criar gordura no bezerro, nós temos que pensar na vaca, nutrição materna, nutrição da vaca, né? Veja bem, o resumo disso aqui é o seguinte, ó. Durante o processo de expressão do genótipo na formação de tecidos que vão definir a eficiência e qualidade da caça produzida, né? Nós estamos falando aqui de crescer eficientemente e ter qualidade, um animal é mais de 90% dependente da mãe, certo? Considerando todo o total desses períodos aqui, ó. Dá para a gente falar aí, ó, mais de 90% é dependente da mãe nessa fase. Então, tudo que acontece aqui tem um impacto ao longo da vida de um animal, e nós vamos mostrar isso daqui a pouco, tá? De modo que o desempenho no final da vida do indivíduo, né, o desempenho lá na terminação, a carcaça produzida ao final do ciclo todo da pecuária aqui, ó, ela é dependente do que aconteceu aqui, ó, nessas fases iniciais da vida do indivíduo, tá? É dependente do genótipo dele, da genética, claro, obviamente, mas também de como essa genética foi expressa, certo? Quais os fatores alteraram a expressão do potencial genético de um indivíduo. E quando a gente fala em chance de alterar a expressão do potencial genético do indivíduo, a gente está falando majoritariamente de um período em que o indivíduo é dependente nutricionalmente da mãe, tá? O objetivo disso aqui é mostrar o quão importante é, dentro do ciclo de produção de gado corte, pensando em produção eficiente e de qualidade de uma carcaça, então, que tem músculo e gordura, quão importante é a nutrição de uma vaca. E justamente o que é negligenciado dentro da pecuária de corte, né? Muito negligenciado, tá? Então, a gente deixa a pergunta aqui, ó. Você quer um bezerro ótimo, né? Você quer um animal ótimo, uma carcaça ótima? Cuide da vaca, tá?
cuide da vaca o ano todo. Não é cuidar da vaca só quando ela pinga o bezerro, só quando ela vai parir, ou um pouquinho antes de quando você quer emprenhar a vaca, certo? É muito comum você falar, vamos fazer a estação de monta daqui 2 meses, vai começar a estação de monta, vamos chegar a comida da vaca, para poder emprenhar, para poder dar mais bezerro para a gente. Não é só isso, né? A gente tem que cuidar da vaca o ano todo, tá? E, infelizmente, o que a gente vê na prática são cenários diferentes disso daí, tá? Por exemplo, são inúmeros exemplos que a gente poderia citar, tá? Fazendas em que, normalmente, né, as vacas, o rebanho de cria, você vê, são colocados nas piores áreas, né, nas áreas onde o pasto está pior dentro de uma fazenda, tá? Vacas sempre são negligenciadas em detrimento a outras categorias dentro de uma fazenda que tem ciclo completo, por exemplo, tá? Então, aqui nessa fazenda aqui em cima, por exemplo, nessa foto, possivelmente tenha faltado pasto aí, numa época difícil do ano, e aí o que tinha de pasto ficou para recria, ficou para terminação, e a vacada foi aí com uma sobra de qualquer coisa, né, numa outra área, tá? Tem um outro jargão que eu falo sempre, que é o seguinte, como é que faz? Você quer saber qual é o pior pasto de uma fazenda? Você chega numa fazenda que tem ciclo completo, como é que você faz para saber qual é o pior pasto de uma fazenda? A pior área de pasto que eles têm? É só perguntar onde é que estão as vacas, tá? Existe grande chance de que a área onde as vacas estão, onde as vacas são criadas, seja as piores áreas de pasto de uma fazenda, tá? Aí tem um outro ponto importante da gente considerar, para justamente mostrar para vocês que isso aqui não é brincadeira, o custo energético, o custo nutricional de um bezerro, certo? Por exemplo, em moeda energética, quanto que uma vaca gasta para poder fazer um bezerro? Tá? Muita coisa, não é pouco. Veja bem, em moeda energética, em equivalente a energia metabolizável e proteína metabolizável, para poder parir um bezerro, uma vaca gasta o equivalente a 7 arrobas de carcaça, tá? Colocando aí um arroba de... Aqui acho que estava 190 quando eu fiz essa conta aqui, ó. Dá R$ 1.456, por exemplo. Veja, o que uma vaca precisa de exigência de energia metabolizável, proteína metabolizável, para poder fazer um bezerro, colocar esse bezerro no chão, parir o bezerro, é o equivalente a essa quantidade de valor aqui, ó. Tá? Energia metabolizável, proteína metabolizável, suficiente para fazer 7 arrobas de carcaça num animal em crescimento e terminação, tá? Que dá esse valor aqui em dinheiro. E se a gente considerar o gasto energético para desmamar o bezerro, tá? Seria o equivalente a 18 arrobas de carcaça, tá? As exigências de lactação são maiores até do que as exigências de gestação, então isso daria um custo aí de R$ 3.744. Mas a gente vê ela falar na prática assim, uai, mas se não dá um bezerro, não vale isso tudo, não. Se bem que tá valendo bastante bezerro hoje, né? Não fica muito longe disso aqui, mas não vale nunca isso aqui, certo? Então, como é que a conta fecha? A conta fecha porque a vaca dá um jeito. Ela se vira, ela arranca isso aqui, ó, de algum lugar, tá? Isso aqui é mais ou menos o gasto energético de uma vaca ao longo de um ano, né? Está falando aqui para poder desmamar um bezerro. Esse aqui é o equivalente ao gasto em energia metabolizável, proteína metabolizável de uma vaca ao longo de um ano, tá? A vaca se vira, ela dá um jeito. Óbvio que sofrendo muito, tá? Então, é um custo muito menor do que isso aqui a vaca consegue fazer. Mas não significa que ela precise de menos energia e proteína metabolizável do que isso. De forma que a gente pode falar, obviamente, que vacas são animais sagrados. Vaca é um bicho sagrado pela imensa capacidade de transformar que ela tem, certo? De transformar um capim ruim, muitas vezes muito ruim, ao longo de todo o ano, de todo o ciclo produtivo que ela enfrenta, em um negócio de altíssimo valor biológico, que é um bezerro, tá? Então, a gente teria que... As vacas mereceriam muito mais atenção do que a gente dá para elas, tá? Falar um pouco aqui, ó, só para exemplificar isso aqui, um pouco mais, sobre o que uma vaca gasta para poder fazer um bezerro, falar sobre ganho de peso durante a gestação agora. Olha só, imaginem aqui, essa vaca aqui,
essa é uma vaca tabapuã aqui do nosso rebanho da UFO. Imagine que no dia que emprenhou, essa vaca estava pesando na balança 480 quilos, tá? Se essa mesma vaca, no dia que ela chegou o dia do parto, a gente coloca ela na balança, ela está pesando os mesmos 480 quilos, a gente vai falar assim, ah, não, manteve o peso, certo? Não, manteve o peso de balança, mas tem muita coisa que aconteceu dentro dessa vaca aí, tá? Então, para colocar um bezerro no chão, para parir o bezerro, essa vaca aqui que chegou ao parto com 480 quilos, na verdade, né, para ter feito aqui um bezerro de 32 quilos, ela precisaria ter ganhado 54 quilos de peso, tá? Porque o bezerro em si, ele representa só, né, 60% do peso da gestação, tá? Que a gente fala de 54 quilos aqui, isso aqui é com base num trabalho nosso de modelagem, usando dados de vacas gestantes aí, com base no trabalho de abate comparativo, tá? E essa diferença de 32 para 54 quilos aqui envolve o crescimento do útero para suportar a gestação, né? O útero tem muito músculo, ele precisa crescer para suportar a gestação, a placenta, as membranas fetais, os líquidos fetais, o crescimento do útero em si, não só da glândula mamária, né? Porque se a glândula mamária cresce, aumenta de tamanho, todas as estruturas em volta, estruturas musculares, até mesmo couro aqui, outros tecido conjuntivo aqui, precisam crescer também para poder dar suporte a essa glândula mamária maior, tá? E todo esse crescimento, então, do útero, né, que corresponde a todas essas estruturas aqui, entra também nessa conta aqui, beleza? Então, veja bem, essa vaca aqui, que no dia da prenhez pesava 480 quilos e chegou ao parto pesando os mesmos 480 quilos, ela perdeu 54 quilos de peso. Se ela pariu um bezerro de 32, ela perdeu 54 quilos de peso, certo? Ela arrancou 54 quilos de peso do corpo dela para poder transformar em bezerro, para poder fazer bezerro, tá? Esse aqui é só para exemplificar aquela conta, né? O ganho de gestação, o peso de gestação, ele é correspondente ao útero grávido, né? Menos o equivalente ao peso do útero não grávido de uma vaca, tá? Mais o equivalente ao crescimento do útero, tá? E aí a gente tem uma planilha bem fácil de utilizar, viu? A gente consegue fazer aí cálculo de ganho de peso de gestação, cálculo de ganho de peso de tecidos maternos, nesse trabalho de 2015 aqui. Tem uma planilha de Excel bem fácil de usar, de fazer todas essas contas aqui. Beleza? E aí, com base nisso, com base nos dados de exigência nutricional para a gestação que a gente tem, a gente faz uma sugestão aqui bem simples, né, bem prática, de quanto que uma vaca precisaria ganhar de peso durante a gestação para que a gente pudesse considerar a condição dessa vaca como razoável, ou seja, tá? E seria o seguinte, ó, no primeiro terço da gestação, o ideal seria que essa vaca pudesse manter o peso e score de condição corporal, certo? Porque ela ainda está em lactação, tá? Ela certamente ainda vai estar em lactação, dentro de um bom sistema produtivo, né? Um intervalo de partos que não seja muito longo, essa vaca vai estar aí no primeiro terço da gestação, ela ainda vai estar lactante, tá? Então, o ideal é que ela possa manter o peso e o score dela nessa fase. No segundo terço da gestação, no terço médio, o ideal é que ela ganhe pelo menos 300 gramas de peso por dia, tá? Para colocar umas recomendações práticas aqui bem simples, né? E no terço final da gestação, o ideal é que uma vaca ganhe pelo menos 500 gramas de peso por dia, ou seja, ela ganhe pelo menos meio quilo de peso por dia. Esse meio quilo de peso por dia que a vaca precisa ganhar no terço final da gestação é basicamente equivalente ao ganho de peso de gestação, tá? A gente não está colocando nada aqui, ó, praticamente nada de acúmulo de reservas corporais da vaca, que é tudo ganho de peso de gestação, tá? Ou seja, então, se na prática a vaca estiver ganhando aqui as 300 gramas no terço médio e essas 500 gramas no terço final da gestação, a gente estaria suprindo aí as exigências de mantença e de gestação dessa vaca, tá bom? Bom, e aí vamos mostrar um pouco de alguns resultados práticos disso tudo, desses conceitos, dessas situações que a gente falou até então, tá bom? Para a gente conversar um pouco sobre o fato de, será que vale a pena ou não vale a pena investir em nutrição de vaca durante a gestação, certo? Vamos falar um pouquinho disso agora. Primeiro, só para mostrar, eu já mostrei esse gráfico aqui uma série de vezes, e toda vez que eu faço alguma apresentação eu mostro ele, para mostrar que normalmente
as vacas sofrem bastante durante a gestação, tá? A gente pegou aqui nesse gráfico, né, várias regiões aqui, cidades, né, cidades correspondentes a várias regiões do Brasil, regiões com produção, regiões que representam locais importantes de produção de gado de corte, tá? Cada cidade num estado aqui, além disso a gente colocou lavras também aqui, ó, e pegou a curva de distribuição de chuvas ao longo do ano, né, nessas regiões, tá? E observo que é uma curva muito semelhante, né, na época das águas aqui de transição, aqui na época do outono costuma ter uma variação um pouco maior, tá? Mas a seca, ela é mais ou menos igual e ela existe e ocorre em todas essas regiões, e ocorre todo ano, certo? E na grande maioria das vezes as propriedades não se programam para isso, certo? E se a gente considerar a época média de partos, né, das vacas de corte no Brasil, vai dar lá mais ou menos em outubro, tá? Então, se na média os partos estão ocorrendo em outubro, na média a gestação está ocorrendo aqui, ó, 9 meses e meio para trás de outubro, tá? Ao longo dessa seta azul mostrada nesse gráfico, e justamente aqui, pelo menos 2/3 da gestação, o terço médio e o terço final, que é justamente quando a vaca precisaria ganhar mais peso, ter um ganho de peso um pouco maior, essas fases aqui, ó, ocorrem numa época complicada, né, do ponto de vista de disponibilidade e qualidade de pasto, tá? Que vão pegar os meses aí de maio, junho, julho, agosto, setembro, por exemplo, tá? Então, normalmente essas vacas sofrem durante esse período. E a gente tem um conceito, um conceito prático muito difundido aí no campo, que é sobre o bezerro do tarde e bezerro do cedo, tá? E a grande diferença que existe entre esses animais, certo? Os bezerros do cedo são aqueles que nascem primeiro, né? Na estação de nascimento, lá nos meses de nascimento, então, aí nos meses de setembro, outubro e novembro, os bezerros que nascem mais cedo são, obviamente, chamados de bezerro do cedo, e aqueles que nascem depois, nos meses em que a gente já tem uma grande quantidade de chuvas aí, são chamados de bezerros do tarde, né? Os bezerros aí da metade de novembro em diante, de dezembro, já são chamados de bezerro do tarde, tá? E eles enfrentam, esses animais, condições diferentes durante a gestação, certo? E desempenho diferente ao longo da vida também, tá? Então, só para mostrar para vocês esse gráfico aqui, ó, veja bem, os bezerros do cedo, eles são conhecidos, né, tradicionalmente conhecidos por serem animais de maior desempenho, né, animais que têm maior valor comercial, chega na época de venda de bezerros, época de que tem leilão de bezerros, eles são os mais valorados, são porque quem compra bezerro, quem usa esses bezerros para recriar e para terminar depois, sabe que esses animais do cedo são mais eficientes e dão um melhor desempenho, sabe que esses animais vão ganhar mais peso ao longo da vida deles, tá? E o que diferencia majoritariamente esses animais de bezerros do cedo e do tarde é a época em que as mães deles passaram a gestação, tá? Então, se a gente pegar aqui o bezerro que nasce mais cedo, a mãe dele passou um período significativo da gestação quando tinha uma condição um pouquinho melhor de pasto aqui, especialmente se a gente considerar o terço médio da gestação aqui, tá? Ele vai pegar os meses de março, abril, maio, junho, né? Algo dentro desse intervalo de 4 meses aqui, quando a condição de pasto, a condição nutricional, a gente tem que falar condição de pasto, a gente tem que falar de chuva, porque basicamente o que a gente oferece para as vacas no Brasil é isso. Pasto que cresce naturalmente em função de chover ou não chover e do que tem no solo, sem nada de adicional, tá? E se pegar os bezerros do tarde, as mães deles terão passado esse período crítico aqui, ó, de terço médio de gestação, se a gente pegar esses mesmos 4 meses aqui, ó, nos meses de julho, agosto e setembro, um pouco de outubro aqui, por exemplo, e são condições de pasto bem piores do que aquelas vacas que pariram mais cedo aqui, tá? Então, a gente acredita muito que isso traga um grande efeito no resultado desses bezerros ao longo da vida. E tem alguns dados de campo que mostram isso, tá? Essa tabela aqui mostra um estudo feito, um estudo empírico, feito a partir de um banco de dados de mais de 4 mil animais, da Agropecuária Fazenda Brasil, da cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso. São dados de bezerros Nelore
e também Nelore cruzados com Angus. Alguns dados desses foram apresentados pelo Rogério Fonseca Pérez, que era o gerente dessa fazenda na reunião da SBZ de 2017, tá? E esses dados mostram o seguinte: uma fazenda que tem um bom nível de gestão, então eles têm controle, né, dos bezerros aí, do mês de nascimento dos bezerros, e o resultado desses bezerros ao longo de toda a vida, né, tem a rastreabilidade desses animais, tá? Então, dá para fazer esse tipo de análise aqui, ó, tá? E quando esses dados são apresentados, muitas vezes algumas pessoas se questionam e falam assim: ah, não, o bezerro do cedo normalmente é melhor porque é bezerro de inseminação, tá? E os bezerros do tarde, eles são piores porque são filhos de touro, né? Touro de repasse. Ou seja, o bezerro do cedo normalmente é filho de ATF, o do tarde é filho de touro, e normalmente o sêmen tem maior mérito genético do que o touro que está lá na fazenda repasse. Se esse touro fosse geneticamente melhor do que o sêmen, ou seja, melhor do que aquele touro que foi, do qual veio aquele sêmen que está sendo utilizado, ele não teria sido vendido para touro de repasse, ele estaria numa central de inseminação. Então, a qualidade genética que está dentro do sêmen é melhor do que do touro de repasse. Algumas pessoas argumentam isso. Acontece que esses dados, desse banco de dados aqui, segundo o próprio Rogério, não tem dados de filho de touro de repasse, ou seja, é todo mundo filho de inseminação aqui. Então, esse efeito genético do pai pode ser descartado, tá? E aí a gente começa a olhar aqui, ó, entre o bezerro de setembro e o bezerro de janeiro, as coisas vão sempre piorando, ó. Se a gente pegar peso de desmama, percebo que é uma queda de 24% aqui, de 269 até 204 quilos, tá? Peso na entrada do confinamento, há uma diferença aí, uma queda de 17%, tá? Peso ao final do confinamento, há uma diferença de 9%, uma queda de 9%. Aí alguém poderia falar assim: opa, mas aí houve um compensatório aí, durante o confinamento, ó, os bezerros do tarde tiraram um pouco da diferença, né, dos bezerros do cedo. Claro que tiraram a diferença, mas é porque eles precisaram ficar bem mais tempo lá no confinamento para poder dar acabamento, ó. Eles precisaram ficar 23% a mais aqui, ó, considerando o de janeiro contra o de setembro, tá vendo? Os bezerros do tarde precisaram ficar mais tempo no confinamento, precisaram de mais dias de coxo para atingir aí a meta da fazenda, certo? Então, ou seja, eles foram menos produtivos, né? Olha o ganho médio diário aqui, ó, 1,780 kg, vai caindo até 1,570 kg, tá? Esses bezerros aqui do tarde foram menos produtivos e mais caros, porque eles precisaram de mais dias de coxo. Mais dia de coxo, esse representa muito custo, né? Diário de confinamento não é barato, tá? E se a gente olhar até o ganho de carcaça aqui, essa diferença também é de 12%, tá? Então, percebam aí, esses são dados de campo, tá? Tem um outro compilado dos dados dessa mesma fazenda que mostra a diferença no ganho médio de carcaça, com análise estatística aí, ó, com valores melhores para bezerros nascidos em agosto e setembro, em segundo lugar, aqueles nascidos em outubro e novembro, e por último, com pior desempenho, aqueles de dezembro e janeiro, tá? Aqueles bezerros de dezembro e janeiro. Então, a gente tem algumas informações bem interessantes aqui, retiradas a partir desses dados. E veja, outro ponto que algumas pessoas às vezes falam também, que é o seguinte: ah, mas no peso de desmama aqui, ó, tem diferença da época da lactação, ó, né? A fêmea que nasce, a fêmea que vai parir mais cedo, ela pega a lactação numa época, e a que vai parir mais tarde pega a lactação em outra época. Mas justamente a que vai parir mais tarde pega, teoricamente, um ponto melhor de pasto na lactação. Porque a fêmea que vai parir mais cedo aqui, no início da lactação, ela ainda pega condição ruim de pasto aqui, ó, tá? Uma condição de transição. E vocês sabem, o pessoal aí do NESP-4 sabe que transição seca-águas não é fácil, não. É uma época complicada de condição de pasto. Então, as fêmeas, as vacas do cedo pegam começo de lactação nessa época aqui, ó, tá? Enquanto que as vacas do tarde já vão parir, vão chegar na lactação no auge das águas aí, tá? Beleza, tudo bem, tem esse argumento, ele pode ser, a gente pode argumentar contra ele, e também tem o fato seguinte, ó, a gente tem dados aqui de confinamento desses bezerros, e no confinamento não tem mais a mãe, o confinamento é o bezerro por ele mesmo. O resultado dele aqui no confinamento é função do que ele tem debaixo do capô, é o potencial que está dentro dele, é ele por ele, não tem mais o suporte da mãe aqui, entendeu? Então, vejam,
E esse desempenho desse bezerro aqui está sendo diferente, está sendo afetado, tá? Por alguma coisa, né? Sendo que todo mundo é teoricamente da mesma genética, tá? E aí a gente tem alguns resultados de pesquisa que evidenciam isso aí também. Veja, esses dados aqui são dados de fazenda, mas são dados de prática, são dados reais, mas de um número grande de animais. E a gente tem dados de experimentos também que mostram isso daí, ó. Esse é um estudo de 2010 de Underwood e colaboradores, tá? Realizado no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. É um estudo clássico, um dos primeiros em gado de corte sobre o tema, em que os autores pegaram um grupo de vacas que estava numa pastagem nativa, desse tipo de cenário aqui mesmo, tá? Lá no estado do Wyoming, pastagem que tinha em média 5,9% de proteína bruta, e eles separaram essas vacas em 2 grupos, e um grupo dessas vacas foi transferido para uma pastagem cultivada, uma pastagem melhorada, que tinha uma média de 8,6 de proteína bruta, durante 2 meses, aí no terço médio da gestação, tá? Depois essas vacas foram criadas juntas novamente no terço final da gestação, e no final elas receberam a suplementação com feno e tudo mais, mas todo mundo recebeu o mesmo tratamento, tá? O que mudou nessas vacas foram 2 meses durante a gestação aqui, em que elas ficaram em condições de pasto diferentes, tá? E aí, os resultados, depois os autores acompanharam a progênie dessas vacas, a progênie de machos, né? E os machos castrados, né, os steers, foram acompanhados aí, esses animais foram acompanhados, e vejam, os resultados aqui apresentados são os seguintes, resumidos são os seguintes, tá? Não houveram diferenças no peso ao nascer, e todas essas outras diferenças positivas que eu estou colocando aqui, ó, são positivas para os filhos das vacas que ficaram naquela pastagem melhorada durante 2 meses, tá? E são todas diferenças com o resultado estatístico, tá? Nada do que eu vou falar que melhorou aqui dado que não teve resultado estatístico, certo? Então, para resumir a conversa, é isso aqui, ó. 14 quilos a mais na desmama, tá? 167 gramas de ganho médio diário a mais no confinamento, 23 quilos a mais de peso ao abate, 19 quilos a mais de peso de carcaça, 32% a mais de gordura de acabamento e 20% a mais de maciez na carne. Aqui uma pequena conversão é o seguinte, né? Na verdade, houve 20% a mais de força de cisalhamento, força necessária para cisalhar os bifes dos filhos das vacas que ficaram na pastagem ruim, né, ao longo da gestação toda, tá? Então, a gente pode falar, mais ou menos, aí, esse é um indicativo de 20% a mais de maciez na carne, ou seja, 20% a menos de força de cisalhamento, são conceitos diferentes, obviamente, mas dá para falar na prática que seria mais ou menos isso, tá? 20% a mais de melhoria de maciez na carne. Uma curiosidade é o seguinte, ó, Underwood foi um dos primeiros orientados, tá? Esse trabalho, na verdade, o líder dessa pesquisa aqui é o Dr. Mindu, famoso mundialmente aí, uma das nossas referências, dos nossos parceiros nessa área de nutrição gestacional, programação fetal, quando ele era professor da Universidade de Wyoming, uma das primeiras orientações concluídas do professor Mindu foi o sobrenome de Underwood, tá? Dos primeiros trabalhos de pesquisa, então, feitos sobre o assunto. Beleza? Mostrar um dado importante para vocês aqui, de um trabalho nosso publicado recentemente, tá? Na revista Animal, ok? Já é dado de Brasil, de vaca zebu, tá? É um trabalho feito no terço final de gestação, em vacas recebendo aí um proteinado de 2 gramas por quilo, tá? 0,2% do peso vivo, vacas mantidas em um pasto seco, com uma condição ruim, no terço final da gestação aqui, 5,36% de proteína bruta. Um pasto relativamente bem manejado, tinha uma quantidade boa de massa, mas um nível de proteína baixo, tá? E, então, a gente tinha 2 grupos de vacas que ficaram no tratamento controle, e vacas que foram suplementadas, tá? Com proteinado de 40% de proteína bruta, que é o nível de 2 gramas por quilo, tá? E o resultado de desempenho das vacas, de ganho de peso, de balança, de ganho total dessas vacas aqui, ó, no terço final da gestação, foi o seguinte, ó, as vacas controle tiveram um ganho de 67 gramas por dia, e as vacas que foram suplementadas tiveram um ganho de 300 gramas por dia de peso, tá? Diferente estatisticamente
E só que aí é o seguinte, é quando a gente divide, quando a gente fraciona, né, por meio usando aquela modelagem que eu citei para vocês anteriormente, do que esse ganho de peso que essas vacas tiveram aqui, ó, o que foi o ganho de gestação e o que foi o ganho da vaca, em matéria, tá? Vejam que o ganho de gestação foi de mais ou menos meio quilo por dia para os dois grupos, tá? Vacas controle e vacas suplementadas, elas estavam no terço médio da gestação ganhando mais ou menos meio quilo por dia relativo a componentes de gestação, tá? E aí é o seguinte, então, se a gente pega... E o ganho de tecidos maternos, né? O ganho de vaca, de carcaça de vaca, o ganho de corpo de vaca foi negativo. Veja bem, as vacas do tratamento controle, elas estavam, apesar de ganhando 60 gramas aqui de peso de balança, na verdade elas estavam no corpo delas, de mãe, de vaca, perdendo quase meio quilo por dia, aqui, ó, perdendo 467 gramas por dia de peso. E até mesmo as vacas que foram suplementadas estavam perdendo peso aqui, ó, 222 gramas por dia, tá? Nesse trabalho a gente avaliou o metabolismo hepático, o metabolismo muscular dessas vacas aqui, e a gente evidencia maior mobilização de tecido muscular dessas vacas, do tratamento controle, para poder suprir essa demanda de gestação aqui. Então, esse peso, essa perda de peso que essas vacas têm aqui é majoritariamente carcaça, viu? É majoritariamente aqui tecido muscular, tá? A gente faz análise de ultrassom na carcaça de vacas nesses estudos, e a gente percebe que toda vez que as vacas perdem peso, na verdade, quase sempre durante a gestação, vai chegando no final da gestação, a área de odonto dessas vacas vai enxugando, vai ficando cada vez menor, tá? Porque elas estão perdendo carcaça, estão mobilizando carcaça, porque precisam de aminoácidos para a gliconeogênese, para a produção de glicose, para sustentar a placenta, para sustentar a gestação, ok? Um outro achado importante desse estudo aqui foi o seguinte, ó, nós avaliamos a mobilização de aminoácidos, né? E nós percebemos uma alta mobilização, né, com diferença estatística a diferença estatística aqui, alta mobilização do aminoácido metionina nessas vacas do tratamento controle aqui, ó, tá? E só para lembrar que a metionina é o principal doador de grupo metil para metilação do DNA, que é uma dos tipos de modificação epigenética que podem ser feitos, que podem ser utilizados, né, pela natureza, para bloquear algumas regiões do DNA, para inibir que alguns genes possam ser expressos, ou para fazer com que a expressão desses genes fique mais dificultada, tá? Então, a gente pode ter uma relação importante disso aqui com alterações epigenéticas a nível de programação fetal, tá bom? Nós não continuamos a avaliação desses animais aqui porque não foi possível, tá? Os animais não eram nossos, então outro estudo começou depois, a gente não conseguiu fazer a avaliação da progênie desses dados, tá? É um trabalho de metabolismo materno, ok? Tem um outro trabalho nosso aqui na UFA que a gente consegue estar colhendo os resultados finais dele agora, e tem alguns resultados parciais para mostrar aqui, ó. É um trabalho feito de terço médio de gestação, em que a gente suplementou as vacas com um suplemento de 4 gramas por quilo, né? 0,4% do peso vivo, um proteinado durante o terço médio da gestação, durante o período de 100 dias. Foram 2 anos de experimento, então é um experimento com demora para a gente poder gerar os resultados, tá? Só para mostrar o desenho experimental aqui, ó, as vacas ficaram numa pastagem de média qualidade, a pastagem de outono, tá? De transição aí, águas secas, né? Durante o terço inicial da gestação, tá? E depois a gente colocou elas a gente estabulou essas vacas, né? Para poder ter total controle da dieta delas, fazer todos os ensaios que a gente precisava fazer, e de 100 a 200 dias de gestação, então a gente teve o período de aplicação dos tratamentos. E aí nós deixamos um grupo de vacas numa dieta basal, que era uma mistura de silagem de milho e bagaço de cana, para a gente atingir aí 5,5% de proteína bruta, né, e o mesmo teor de FDN de uma braquiária de seca, tá? Então a gente pegou como referência uma braquiária de seca, que seria a situação que essas vacas enfrentariam no campo, na média, né, do Brasilzão aí, e a gente tem um dado médio aí de 5,5 de proteína, e
70 e tantos, quase 80% de FDN, foi isso que a gente fez, misturando silagem de milho e bagaço de cana para criar uma situação similar, tá? E aí, o outro grupo, o grupo tratado, as vacas receberam essa mesma dieta basal, mas esse suplemento aqui, ó, ao nível de 4 gramas por quilo, um suplemento de 40% de proteína bruta. E aí, de 200 dias de gestação até o parto, a gente melhorou um bocadinho a condição dessas vacas aqui, dando uma silagem de milho de 7,5% de proteína bruta para os dois grupos até chegar ao parto, já simulando uma possível melhora da condição do pasto aqui pelo começo das águas, durante o começo da estação das águas, certo? E um trabalho com mais de 100 animais, contando vacas e bezerros aí, são 2 anos de repetição, esses 2 tratamentos. Alguns resultados obtidos nas vacas aqui, ó. Essa aqui é só uma foto para exemplificar, 2 vacas que entraram no experimento com o mesmo score de condição corporal, elas tinham essa diferença aqui depois de 70 dias de experimento, tá? Ao final do período de suplementação, a gente teve uma diferença de 67,4 quilos no peso das vacas, ou seja, 2 arrobas de vaca aqui, né? 60,5 quilos ao parto, elas mantiveram um pouco essa diferença ao parto, e na desmama elas estavam com uma diferença de 39,7 quilos. Isso dá uma diferença de 1,33 arrobas de vaca gorda, tá? Então, é só um outro resultado que deve entrar na conta também, que é o seguinte, que essas vacas que tiveram a nutrição melhorada por meio do suplemento aí, se depois elas não emprenhassem, e elas fossem, não emprenhou, né, na estação de conta seguinte, por exemplo. Aí essa vaca vai ser vendida depois, quando ela desmamar o bezerro, ela vai ser vendida, porque está vazia, e se for para abate, né, ela vai ter aqui 1,33 arrobas a mais de vaca gorda, ou seja, então isso aqui ajuda a pagar o suplemento que foi dado para ela lá atrás também, né? É uma diferença de 1,4 pontos de score de condição corporal ao parto, uma escala de 1 a 9, e um aumento de 15% de consumo da dieta basal durante a suplementação. Então, o uso desse suplemento aí de 40% de proteína bruta melhorou também o consumo e a utilização da dieta basal. Tá? A gente tem os dados de digestibilidade sendo processados agora, por exemplo. Tem alguns dados aqui dos bezerros. Esses dados de bezerros são dados do primeiro ano do estudo, os dados do segundo ano a gente está processando agora em conjunto ainda. A gente teve uma diferença aí de 4,8 quilos ao nascer, favorável, né, para os filhos das vacas que tiveram melhora na nutrição, 8,1 quilos aos 30 dias, 15,1 quilos a desmama, 31,4 quilos ao final de uma fase de sequestro que a gente fez, quando a gente colocou uma primeira etapa de confinamento com uma dieta mais volumosa e proteína, 34,8 quilos a mais ao final da fase de uma dieta de crescimento e 36,4 quilos ao final da fase de avaliação, que foi após eles terem recebido uma dieta de maior concentração energética e simularia uma dieta de terminação. Tá? Um outro ponto a destacar é que o período da vida desses animais em que o desempenho diferencial foi obtido, foi mais pronunciado, tá? Foi quando esses animais tinham aqui entre 7 e 9 arrobas de peso, tá? Foi logo depois da desmama, e que essa fase aqui, ó, entre 210 e 300 dias de vida do animal, tá? O desempenho diferencial foi de 17%. Justamente coincidente com a fase de recria, justamente coincidente com a fase de ápice do crescimento do tecido muscular esquelético, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de recria, animal de 7 a 9 arroba de peso, o que ele está crescendo, o tecido que mais está crescendo nesses animais é músculo, tecido magro, tá? Então foi aqui quando a gente teve o ápice diferencial de desempenho entre esses animais. Beleza? No geral, a gente teve um ganho médio diário de 9,3% melhor para os filhos das vacas que tiveram a nutrição corrigida por meio da suplementação. Essa diferença foi um pouquinho menor nas fêmeas do que nos machos. Beleza? Temos alguns outros resultados de pesquisa que eu vou dar uma resumida para vocês rapidamente aqui, que a gente já está encerrando, tá? Olha só, um trabalho também do nosso grupo de pesquisa, Rodrigues e colaboradores, está para ser publicado agora na Animal Production Science, trabalho feito no estado de São Paulo, com 92 vacas. Essas vacas foram suplementadas com 1 quilo por dia, suplemento de 37% de proteína bruta, durante a segunda metade de gestação,
E é um pasto de seca transição, é um pasto com 8% de proteína bruta, esse experimento foi feito na colina, tá? É um pasto que vinha de adubação, então um pasto de qualidade bem melhor já, tá? Houve uma diferença pequena no peso dos bezerros ao nascimento, alguns outros dados de metabolismo desses animais ao longo da progênie ao longo da vida, mas um dado que chamou atenção foi uma diferença, um aumento de 15% na prenhez das vacas na estação seguinte. Isso aqui é só para mostrar que, por exemplo, o que se gastou de suplemento numa situação como essa aqui, ó, seria facilmente pago por esse 15% de melhoria nos índices de prenhez das vacas aqui na estação seguinte, tá? Então, sem considerar todos os possíveis benefícios aí para outros possíveis benefícios para a própria vaca e também para a progênie, tá bom? Um outro trabalho do nosso grupo de estudo, publicado na revista Animal, um trabalho de 2017, feito em Minas Gerais. A gente suplementou as vacas no meio ou final de gestação, pegamos o período de seca e também o período de transição, suplemento com 30% de proteína bruta, para comparar a suplementação com o tratamento de controle e também a época de suplementação. Os principais resultados foram aumento do número de fibras musculares dos bezerros a desmama, tá? Quando eles foram suplementados, quando as mães foram suplementadas durante a gestação, maior teor de gordura subcutânea nos bezerros, filhos de vacas suplementadas ao final da gestação, o que é um indicativo de que esses animais atingiriam atingiriam mais fácil o acabamento, né? Quando fossem terminados, tá? E também um aumento na área de ouro de lombo dos bezerros, filhos de vacas suplementadas, também é desmama, mesmo com o mesmo peso, tá? O que seria um indicativo de maior rendimento de carcaça, maior rendimento de carne desossa nesses animais, justamente porque eles tinham mais fibras musculares, certo? Tem alguns trabalhos um pouco mais antigos, esse trabalho de 2014, publicado no Journal of Animal Science, o professor Márcio Duarte, que é parceiro do grupo de pesquisa, foi um trabalho do doutorado dele, um trabalho que a gente fez uma superalimentação de vacas de corte durante a gestação, para tentar explorar algum benefício adicional aí no tecido muscular esquelético, e não foi observado. O que a gente observou nos fetos ao longo da gestação foi que o recrutamento de células para produção de fibras musculares não foi alterado, tá? Então a formação de fibras musculares não foi afetada, mas quando as vacas foram superalimentadas, ou seja, além do normal, o recrutamento de células para gordura dentro do tecido muscular esquelético aumentou, tá? Ele usou marcadores para isso e observou maior expressão dos genes relacionados aos estágios iniciais da adipogênese dentro de células de gordura presentes dentro do músculo esquelético dos fetos, filhos dessas vacas aqui. Beleza? Temos um trabalho de 2018 também, publicado no Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, que mostra que a gente tem diferença da trajetória de desenvolvimento do tecido muscular esquelético e também do intestino entre machos e fêmeas, certo? Ao longo da gestação e, portanto, devemos sempre considerar efeito de sexo, né, como nos estudos de programação fetal, porque as coisas ocorrem de maneira diferente em machos e fêmeas, tá? A gente não pode, então, negligenciar, né, machos e fêmeas nesses estudos de programação fetal, tá bom? Então, para voltar aqui, ó, só para frisar novamente, tá, para a gente chegar na parte de conclusões aqui, ó, que a gente não enxerga, né, nós não vemos o que tá debaixo do capô de um bezerro, certo? Qual o potencial, a gente não vê a olho nu, dificilmente a gente não consegue ver a olho nu o potencial de crescimento, de formação eficiente de uma carcaça num bezerro. E isso é formado, esse potencial, a partir do genótipo, ele é expresso numa fase da vida em que a gente não vê também no animal, tá? Só para também relembrar vocês aqui, ó, a importância da nutrição de vacas, tá? Por isso que a gente fala, porque um bezerro, durante toda essa fase de crescimento, de criar músculo, de criar gordura, ele vai ser dependente nutricionalmente da mãe dele, tá? E aí, o que aconteceu aqui nessa fase da vida com o bezerro tem um impacto importante lá na frente, lá no desempenho, na vida adulta desse animal, tá? O papel central que nós enxergamos na programação fetal na pecuária de corte
de entregar um bezerro mais bem preparado, e também que terá o desempenho otimizado, carne de qualidade e uma mãe que reconceberá precocemente, graças à nutrição dessa vaca, dessa mãe, durante a gestação, tá? Algumas pequenas conclusões aqui é o seguinte, ó, a vaca precisa ganhar peso na seca, e isso é um desafio, tá? Ela precisa ganhar peso na seca porque ela está fabricando bezerro. E espero que isso tenha ficado evidente, né, a importância disso aqui. Se a vaca não ganhar peso durante essa fase, ela vai cobrar a conta, ela vai te cobrar a conta em duas parcelas. A primeira parcela é menor prenhez na estação seguinte, certo? Na próxima estação de monta. E a segunda parcela é produzindo bezerros de pior desempenho ao longo da vida, ok? Então, o que a gente faz quando a gente corrige a nutrição, os dados que nós temos indicam isso, né? Quando a gente corrige a nutrição materna durante esses períodos críticos da gestação, a gente obtém melhorias, mas essas melhorias, na verdade, elas representam o normal, certo? O anormal de uma vaca é ela passar fome durante a gestação, ela sofrer durante a seca quando está gerando, quando está fabricando um bezerro lá dentro dela, tá? Isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, algumas dicas práticas bem fáceis aqui, ó. Veja bem, se a vaca está perdendo peso na gestação, a gente precisa colocar ela para poder ganhar peso, tá? Se o pasto tiver menos de 8% de proteína bruta, a gente deve suplementar até que a dieta, né, atinja um mínimo aí de 10% de proteína bruta, tá? Para que a gente consiga otimizar o uso desse pasto e garantir o mínimo que uma vaca precisa, tá? A cria cria o ano todo, ok? Uma vaca produtiva nunca está parada. Ou ela está gestando, ou ela está lactando, ou ela está se preparando para uma nova gestação, ou ela está se recuperando de uma outra gestação, de uma outra lactação. Ela sempre está com um processo fisiológico importante acontecendo dentro dela, tá? A programação dentro dos nossos sistemas produtivos é fundamental. Todo ano tem seca, né? Aí a gente escuta no campo, às vezes, assim, mas esse ano nós estamos enfrentando uma seca brava. Esse ano secou mais, esse ano choveu menos. Mas seca tem um ano inteiro, tem todo ano, todo ano tem seca, faz 1000 anos que tem seca aqui, né? Então, é questão de planejamento, tá? Vaca também merece pasto diferido, pasto adubado. A gente tem que considerar isso, beleza? A vida começa antes do nascimento, certo? Um bezerro recém-nascido já viveu muita coisa, não é só tempo, já viveu muita coisa aconteceu com ele. Uma carcaça começa a ser feita ainda na gestação da vaca, tá? A genética e o ambiente materno, elas vão definir o que um bezerro vai carregar debaixo do capô dele ao longo de toda a vida, ok? Mais recentemente, nós temos um trabalho em andamento, que as conclusões estão saindo agora, a gente espera poder publicar em breve, tentar submeter ainda esse ano. A gente está avaliando, está identificando quais são os mecanismos biológicos que mais são afetados dentro do desenvolvimento do músculo esquelético dos bezerros filhos dessas vacas que sofrem mais ou menos durante a gestação, por meio da identificação de genes que são diferencialmente expressos, né, nos bezerros filhos de vacas que perderam peso, que passaram fome na gestação, e daqueles bezerros filhos de vacas que tiveram a nutrição corrigida, tá? O objetivo, então, depois a gente faz um trabalho de enriquecimento biológico para identificar a função biológica desses genes. Eu obtenho esses dados a partir de sequenciamento de RNA e uso de bioinformática, é um estudo de metatranscriptômica, e o objetivo é identificar justamente os mecanismos biológicos envolvidos nisso, para que a gente possa focar em estudos futuros justamente nesses mecanismos biológicos que ocorrem lá dentro do tecido muscular esquelético. A gente tem alguns dados também saindo sobre diferenças não só no número de fibras musculares, por exemplo, mas também no metabolismo, tá? Principalmente o metabolismo energético dessas fibras musculares em função do tratamento alimentar que as mães desses animais receberam durante a gestação. Beleza? Eu encerro por aqui. Eu vou ficar à disposição para as perguntas que vocês tiverem.
só gostaria de apresentar o nosso grupo de pesquisa em nutrição gestacional e programação fetal. Esse grupo é liderado por mim e pelo professor Márcio Duarte. Nós temos uma parceria de longa data já nesse assunto. Temos também outros colegas aqui do Brasil e alguns colegas dos Estados Unidos, como pesquisadores desse grupo. Atualmente temos 9 teses de doutorado sendo desenvolvidas e 6 dissertações de mestrado com esse tema, além de vários bolsistas de iniciação científica atuando nessa área, tá? Eu citei alguns dos principais estudos que a gente tem já são 12 artigos publicados sobre esse tema, só de trabalhos realizados aqui no Brasil, tá? E mais uma série de outros trabalhos sendo produzidos aí, beleza? Isso aqui é para mostrar um pouquinho a nossa estrutura aqui na UFLA. Essa é uma foto aérea de algumas das instalações do setor de bovinocultura de corte, nosso confinamento experimental, o nosso curral de manejo, a área de silos, de todos os tipos, né, que a gente usa aqui, as áreas de pasto onde a gente usa o rebanho de cria, onde esses experimentos são conduzidos, tá? Essa equipe, os colegas que eu tenho muita satisfação em trabalhar com eles aqui na UFLA, a nossa equipe do setor de bovinocultura de corte aqui, além de mim, o professor Daniel Casagrande, especialista em forragicultura aí, cria do professor Ricardo Reis, também o professor Tiago Bernardes, que passou por aí também, né, especialista em conservação de alimentos, professor Márcio Ladeira, especialista em nutrição e qualidade de carne, está trabalhando sempre junto com a gente, e o professor Eric Darson, o mais novo do time, Eric Darson Batista, ele é especialista, a especialização dele é na área de nutrição de ruminantes, e mais especificamente em nutrição proteica e metabolismo de nitrogênio, beleza? Agradeço a atenção de vocês, estou aqui à disposição para perguntas, peço desculpas se eu passei um pouco do tempo que a gente tinha programado para isso, beleza? Muito obrigada, professor Matheus, pela excelente apresentação. Eu vou ler a pergunta aqui do chat, aí depois eu abro para quem quiser fazer algum questionamento, abrir a câmera, o microfone, para a gente poder conversar. Bom, o Eliéder, ele falou: parabéns pela excelente palestra, professor, muito obrigada pelos conhecimentos compartilhados. E ele está fazendo 2 perguntas. A primeira: professor, pensando no conteúdo geral da palestra, seria coerente pensar que experimentos de recria e terminação, avaliando desempenho e características de carcaça, deveriam ser desenvolvidos com animais oriundos de um grupo contemporâneo, mesma propriedade de cria, uma vez que animais oriundos de diferentes lotes tiveram a programação fetal, criação de músculo e gordura diferente, devido às diferentes condições nutricionais que as matrizes foram submetidas. Mas eu vou fazer a outra, professor. No experimento de nascimento artificial, não houve nenhum problema relacionado à distrófia devido ao score dos animais suplementados? Eliéder, eu vou responder primeiro a segunda pergunta, a seguinte: a gente não teve nenhum problema, tá, com parto de vacas que foram suplementadas, muito pelo contrário, a gente gerou um score de facilidade de parto e ele foi maior nas vacas que receberam suplementação, porque percebo que essa suplementação aconteceu no terço médio da gestação, tá? Então, embora a gente tenha diferença de peso de bezerros ao nascer, na verdade, o peso de bezerros ao nascer dessas vacas suplementadas seria o peso normal, tá? Para o potencial genético dessas vacas, né? Desses animais. Enquanto que o peso de bezerro ao nascer daquelas vacas